Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos aí continuando o nosso caminho com a palavra de Deus. Meditaremos hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos de 1 a 7. Jesus reuniu seus 12 discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós vimos Jesus dizendo: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operário para a messe. E agora nós vemos Jesus já enviando os operários. Aqueles que ele já tinha consigo, já começou a enviar. Jesus reúne 12 dos seus discípulos. Jesus tinha muitos seguidores, mas desses seguidores, desses discípulos, ele seleciona, vamos dizer assim, ele escolhe 12. Esses 12 iriam receber a missão, uma missão muito importante. Eles seriam aqueles que, após Jesus ir para o Pai, darem continuidade com a missão do anúncio do reino de Deus. Então, o que a gente vê Jesus fazendo aqui? Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Então, Jesus escolhe e Jesus dá autoridade àquelas pessoas que são escolhidas. E aqui Jesus não escolheu por mérito, nenhum deles, né? Teria mérito, mas é a escolha de Jesus. A gente vê aqui, tem pescador, cobrador de impostos, pessoas que tinham uma vida, né, normal, como a nossa. Jesus escolheu pessoas normais, mas pessoas que queriam segui-lo, Então, vai dizer o nome de todos eles: Pedro, Tiago, André, João, Bartolomeu, Zebedeu, Tomé, Tiago, Felipe, enfim. E Judas Iscariotes, aquele que veio atraí-lo para que ele fosse crucificado. Então, Jesus escolheu estes e sobre eles colocou uma autoridade. E pediu e fez uma observação muito importante. E diante as ovelhas que se perderam
da casa de Israel. Ide anunciai, curai, libertai, mas ide primeiro às ovelhas perdidas. Por quê? Porque Jesus veio justamente para as pessoas que estão perdidas. Como diz a palavra de Deus, aqueles que estão sãos, que não estão doentes, não precisam de médico, mas sim aquele que está enfermo. Então, a orientação é que os discípulos primeiro anunciem as ovelhas perdidas, aquelas ovelhas sedentas, como ovelhas sem pastor. E para essas ovelhas perdidas, é preciso dizer que o reino dos céus está próximo para que elas possam voltar, para que não vivam como se não houvesse uma vida após a nossa morte. Isso é para dar a elas a oportunidade de voltar. A vontade do Pai é que as ovelhas perdidas voltem, é que as ovelhas perdidas encontrem o caminho. Então está aí a necessidade de se anunciar o reino de Deus, para que aqueles que estão perdidos voltem para a casa do Pai. Essa também é a nossa missão, porque nós também somos discípulos. Todo cristão é chamado a ser um novo Cristo. Todo cristão é chamado a preparar o reino de Deus. Todo cristão é chamado a anunciar a boa nova do reino. Ele convidou 12 apóstolos, mas certamente me chama e te chama hoje para assim também cumprirmos a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.